Meu amigo vascaíno, um bom dia, um bom começo de tarde, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Gigante da Colina. Isto mesmo. Vamos falar muito aqui sobre chegada de reforços, atacante desembarcando no Rio de Janeiro, conforme antecipamos na live de ontem, e já fazendo exames médicos na sexta-feira. Ele é do Vascão. Vamos falar aqui também sobre a situação de zagueiros que estão vindo do futebol turco. Falo eu aqui no plural. Ontem fomos pegos aí de surpresa porque o Vasco, além de zagueiro e de atacante, o Vasco negocia com volante também, Jean Onaná. A gente tem informações para poder passar sobre Jean Onaná. E, claro, vamos falar bastante aqui sobre uma proposta que o Vasco da Gama fez a Zapelli do Atlético Paranaense, tá? A gente tem novidade, porque o Vasco já enviou uma contraproposta ao Zapelli, tá? Tem muita coisa para a gente poder falar. Peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal, venha fazer parte da nossa família. Não deixe de se inscrever. Pessoal, vamos começar falando aqui sobre a situação do Vasco dentro de campo, porque ontem o martelo foi batido. O Vasco realmente vai mandar o jogo da Copa do Brasil no estádio de São Januário. Está confirmadíssimo, tá? Primeiro jogo no dia 27 de agosto. Segundo jogo, também confirmado no estádio Newton Santos, no Engenhão, no dia 11 de novembro. Opa, perdão, dia 11 de setembro. 11 de setembro. Perfeito? Então, a gente passa essa situação para vocês. O Vasco, que está simplesmente treinando, pegando forte para um jogo muito difícil contra a equipe do Santos, lá no Morumbi. E mais de 40 mil ingressos já vendidos para essa peleja, certo? O Vasco espera repetir o mesmo resultado contra o Santos que obteve contra o São Paulo lá no Morumbi. E o nosso treinador tem problemas aí para escalar o Vasco. Por quê? O João Vitor não integra mais o elenco do Esmaltino. O João Vitor indo para o futebol russo. O João Vitor viaja hoje, perfeito? João Vitor viajando hoje na parte da noite para a capital russa, Moscou. E o seguinte, meus amigos, o Diniz treinou ontem com duas possibilidades. Como o João Vitor não integra mais o elenco do Vasco, ele treinou com o Lemos, ao lado do Lucas Freitas, e ele também verificou a possibilidade de colocar o jogador Hugo Moura improvisado lá na zaga, colocando o Jair no meio-campo. Então, é o seguinte, o Vasco recebendo 28 milhões e meio de reais pela saída do João Vitor. Sorte ao João Vitor, estava sem clima, o Vasco fazendo uma economia, pasmem os senhores, de 35 milhões de reais em salários, porque o João Vitor tinha contrato com o Vasco até dezembro de 2028 e o João Vitor também recebia 910 mil reais.
Bom, outra situação que a gente passa aqui para vocês é sobre a saída de Cocão. Cocão com uma proposta aí do futebol israelita, isso mesmo, Maccabi, isso mesmo, quer contratar o jogador por 2 milhões de euros. Proposta aí irrecusável, um jogador que não tem sido usado com grande frequência pelo Diniz. O Vasco ainda vai manter parte dos direitos econômicos, né? Vai manter 25%, como também está mantendo 25% João Vitor. Bom, situação aí envolvendo o atleta Ryan, tá? A gente foi atrás dessa informação para você. E o seguinte, ontem tinha saído uma informação de que o Ryan teria recebido uma proposta irrecusável do Al-Ahly, certo? Uma proposta que, caso o Ryan batesse meta, poderia chegar a 30 milhões de reais, cerca de 30 milhões de euros, cerca de 190 milhões de reais, tá? O staff do Ryan desmentiu essa situação. Disse que não recebeu proposta nenhuma pelo atleta, tá? Que essa informação não é verídica, perfeito? Agora, a gente recebeu aí informações também que o Vasco, por esse valor, chegando à oferta, não pensará duas vezes e vai vender o Ryan. Então, a gente esclarece os fatos para vocês. Então, não há ainda a proposta oficial, mas se chegar, o Vasco da Gama vai vender. Sobre reforço, verdade prevalecendo. Carlos Andrés Gomes chegando ao Rio de Janeiro, para aqueles que falavam que não vem ninguém. Jogador já está a caminho, está viajando aqui para a cidade maravilhosa. O Vasco da Gama fez aí um empréstimo, 750 mil euros. O Vasco pagando à vista 500 mil euros pelo atleta, cerca de 3 milhões e meio de reais pelo empréstimo. Se o jogador bater meta, o Vasco fica com a obrigação de comprá-lo aí por 4 milhões e meio de euros, né? Cerca de 28 milhões de reais, 60% dos direitos econômicos do jogador. O jogador desembarca aqui no Rio de Janeiro e fará exames médicos amanhã, tá? Previsão para o jogador chegar aqui na parte da noite. O jogador já será usado aí para o confronto contra o Botafogo na Copa do Brasil. Passando aqui mais informações para você, torcedor do Vasco. Carlos Cuesta, também aguardado no Rio de Janeiro. A proposta está mais do que aceita. 5 milhões e 200 mil reais, 5 milhões e 200 mil euros, né? O Vasco da Gama fazendo a compra do jogador aí, e o jogador é aguardado no Rio de Janeiro. A proposta já está aceita pelo Galatasaray, tá bom? A gente também fala aqui sobre a situação do jogador Léo Duarte, que é a grande novidade aí, porque o Vasco destravou essa situação do Léo Duarte, tá? O Vasco da Gama aí fazendo a situação do empréstimo dele, também com uma opção de compra aí de 3 milhões de euros. Situação envolvendo aí o jogador Iconê. Tudo certo entre Vasco da Gama e Fiorentina. O Vasco fazendo os moldes aí do contrato de Iconê. Esse jogadorzaço que vai cair como luva aqui no Gigante da Colina. E duas situações que pegaram a gente de surpresa. Primeira situação, Jean Onaná, certo? A gente passa aqui para vocês. Realmente o Vasco negocia apuradíssimo Jean Onaná. É um jogador que eu não gosto muito, porque rodou um monte de clube aí, mas que o Admar gosta muito dele, trabalhou com ele no Lille
tá? Foi o melhor momento aí da carreira aí do Onaná, foi com o Admar, tá? Essa negociação passa aí pelo o Admar, assim como a situação do jogador Zapelli, tá? O Vasco já fez uma contraproposta, o Vasco tentou a compra do jogador por 4 milhões de dólares. O Vasco teria chegado a 5 milhões e meio e ainda colocando aí o empréstimo de alguns jogadores à disposição do Atlético do Paraná, tá? Então a situação pega a gente de surpresa, e o Zapelli pode chegar aqui no Vasco da Gama. A primeira proposta foi recusada, mas o Vasco já fez uma contraproposta, certo? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!